Que tal o nosso material de hoje? E nós vamos falar aí um pouco a respeito, né, teoricamente, do assunto, depois nós vamos resolver alguns exercícios. Estou meio receoso de que está começando a trovejar aí, e quando começa a trovejar, aqui cai a internet, entendeu? Então está dando meio que uma neura aqui, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Muito bem, então, é outra coisa que eu também não sei o que está acontecendo aqui, essa porcaria, cara. Alô, alô, alô. Bom, tá me ouvindo aí, Renato, né? Tá me ouvindo, cara? Tá vendo a minha tela? Tô vendo. E tá me ouvindo também? Tô bem. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Bom, então, essa questão aqui da investigação direta da resistência característica, ela tem a ver com os ensaios, né, que a gente normalmente faz para esse trabalho que nós estamos fazendo de estrutura de madeira aqui, né? Então depende um pouco dos ensaios mecânicos. Normalmente, quando você faz o trabalho de investigação de resistência, normalmente você precisa ter um dado de umidade, né? Não é vetor, o teor de umidade do lote, o teor de umidade do lote. Então você vai ter essas umidades aí e normalmente você vai fazer uma comparação para padronizar, né? Você vai jogar esse teor aqui, ó, são esses daqui. Então você vai usar uma fórmula para padronizar isso para um teor de 12%. Então você tem um valor lá de umidade, você vai puxar isso para 12%. Essa questão da resistência característica, né? Bom, aí normalmente você vai calcular esse FK, que é dado por essa fórmula aqui. Então você tem aqui, normalmente os corpos de prova vão ter uma determinada quantidade. Se for ímpar, nós desprezamos o valor mais alto, ou seja, você sempre dimensiona pelo valor menor. Por quê? Porque você dimensionando pelo valor menor, você está preservando a segurança, né, da estrutura. Pode haver uma equivalência aqui, né? Então você tem, deixa eu ver como é que está anotado no meu aqui, um FK, ele vai ser maior do que esse F1 dividido por 0,7, que multiplica o F médio. Aqui nós temos mais estimativas, então você tem a força normal característica a 12%, vai ser maior, igual a 0,7 a força normal média, que a força normal é a força de compressão, a 12%, e a força de cisalhamento característica a 12%, ele tem que ser maior ou igual a 0,54 da força de cisalhamento média a 12%. Ok? Então, o FV aqui, esse Vzinho, vai ser quando ele estiver mencionando força de cisalhamento aqui. Muito bem. Então, quando a gente vai calcular a resistência de projeto, que é representada por esse FD, essa resistência de projeto, ela tem que ser, no caso, tem um errinho aqui, tá? Isso aqui está errado. Deixa eu ver se eu corrijo já, quer ver? Eu não consigo inverter isso aqui, mas isso aqui é o seguinte, é menor igual. Não é maior igual, é menor igual aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou mudar aqui, ó. Vou colocar assim, menor igual. Menor igual. Eu esqueci qual que é o símbolo do Alt para a gente mudar aqui para ficar menor igual ASCII 2, eu não lembro de cabeça qual é, então ficou menor igual, ficou assim. Então, a resistência de projeto, né, que é aqui esse FD, ele tem que ser menor ou igual ao Kmod, que multiplica a resistência característica, ou força característica, dividido pelo gama W aqui, que é o coeficiente de minoração das propriedades da madeira. Então, o Kmod, é o coeficiente de modificação, esse Kmod, ele é a multiplicação de 3 outros valores, né? Então, você tem uma classe de carregamento que é devido ao tipo da madeira, você tem a classe de umidade, aqui já entra uma coisa interessante, que é a umidade, né? Do tipo de material, e a categoria do tipo de madeira. Classe do carregamento, classe de umidade e categoria do tipo de madeira. Multiplicando esses três, você tem o Kmod,
que é o coeficiente de modificação, que entra nessa fórmula aqui. Tá vendo o barulho? Olha só, vai cair, bicho, essa internet aqui. É uma droga mesmo. Vamos lá, só neura só. O CAMOD 1, você vai ter um carregamento, se for permanente, e se for madeira serrada, 0,60. Se for madeira recomposta, 0,30. Se for longa duração, o carregamento de média duração, curta duração ou duração instantânea, você vê que todos eles estão abaixo de 1, somente esse de duração instantânea está acima de 1. Depois você tem o CAMOD 2, que é a classe de umidade. Deixa eu dar 2S aqui. Se eu der S, vai sair fora. Então, você tem aqui a classe de umidade. Você tem classe 1 e 2, 3 e 4. A madeira serrada 1 e 0,8. Depois você tem madeira recomposta. E o CAMOD 3, que é o produto da madeira, né? Então, madeira serrada, se for de cotiledônia, que é aquela madeira mais nobre, a mais durinha, né? Categoria 1, categoria 2, 1 e 0,8. E se for conífera, que é mais macia, categoria 1 e categoria 2, você tem 0,8. Depois tem madeira laminada e colada, que tem esses valores. As fórmulas não, os valores de gama, que aqui ele está te pedindo gama aqui, né? Ó. Olha aqui, ele entra aqui, ó, gama W. Então, o gama W aqui vai depender do que você está fazendo, né? Então, você tem compressão paralela às fibras, gama WC é 1,4. Tração paralela às fibras, gama WT, que é 1,8. E cisalhamento paralelo às fibras, 1,8. Então, aqui numa das nossas aulas, nós falamos que todas essas forças, vamos dizer assim, né? Todas essas tensões, todos esses coeficientes, vão considerar se você está trabalhando de forma normal, ou seja, a forma paralela às fibras. Então, você tem a fibra, ela é como se fosse uma linha, né? Então, ela é porosa e ela pode reter água. E a fibra, então, ela está numa direção da madeira. Se você faz a tração, a compressão ou qualquer outra força, o cisalhamento, nesse sentido paralelo, ele dá um valor, vamos supor, X. Está me ouvindo? Oh. Beleza. Aí, se você fizer o esforço perpendicular às fibras, então, por exemplo, você está fazendo uma tração, você está esticando a fibra. Mas se você estiver fazendo a 90 graus, então, eu não sei se você se lembra, nós falamos em uma das aulas, que quando é paralelo, normalmente você vai ter zero, né? Zero, que significa que é 0 grau. Então, ele está paralelo às fibras. E se for perpendicular às fibras, vai estar o 90. Vai ser 90 graus a direção das fibras. E, na verdade, você está separando as fibras se você estiver fazendo tração. Entendeu? Então, é como se eu pegasse um feixe. Como se eu pegasse um feixe de diversos lápis, que nem eu tenho aqui, ó. Um feixe aqui, estivesse puxando nessa direção, para cá. Estou puxando, então estou paralelo às fibras. Agora, se eu puxar aqui, ó, é como se eu estivesse separando as fibras. É muito mais fraquinho, né? Muito mais fraco, né? Então, não tem, na verdade, nem muito sentido isso. Mas isso eu estou exagerando, né? No caso da madeira, você precisa indicar se é paralelo, e o que é paralelo aqui, ó, compressão paralela, tração paralela, cisalhamento paralelo, eles vão ser, normalmente, referências, né? Vão ser referenciais aí para você fazer. Estado limite de serviço vai ser um gama W igual a 1. Bom, e aí você tem classe de resistência das dicotiledôneas. Se for uma classe, aqui você consegue separar, né? Ele já está te dando o valor da condição padrão de referência, que é 12% de umidade. E a classe C20, C30, C40, C60, esses valores aqui, ó, tabelados, esses valores tabelados aqui. E no caso das coníferas, classe de resistência das coníferas, condição padrão de referência de 12%, vai ser C20, C25 e C30. Esses valores aqui, ó. Esses valores que a gente observa aqui. Deixa eu ver uma coisa. É isso aí. Muito bem. Aí surgem as grandes questões aqui, né? Que é, por exemplo, peça tracionada, né? Na peça tracionada, você vai ter, normalmente, o esforço de separação, né? Como se eu estivesse esticando, né? Uma peça sendo tracionada. Isso acontece
normalmente com as vigas. E normalmente uma viga ela é tracionada e comprimida, geralmente, né? Mas você tem aqui, por exemplo, um telhado, né? Uma treliça de um telhado, e ele é também típico, né, do fato de você ter forças de compressão e de tração em algumas vigas aqui. Bom, aí você tem aqui as ilustrações. O que acontece aqui? Esse monte de ilustração, você está vendo aqui força de tração, então você tem essas forças concorrentes aqui. Você tem a força aplicada fora do centroide aqui, ó. Então você tem o centroide e ela aplicada fora do centroide, apesar da distância ser pequena, vai gerar um momento, né, por causa de uma coisa que a gente chama de excentricidade. Então a força está aplicada dentro de uma excentricidade. Você tem carga distribuída e você tem aqui eu esqueci o nome disso aqui, você tem uma redução dessa área aqui devido a esse encaixe aqui, né? Bom, condição de segurança. Condição de segurança é esse sigma D, que vai ser igual ao ND, que é a carga de projeto, dividido pela área líquida, que tem que ser menor ou igual à resistência de tração do projeto. Resistência de tração do projeto. Então, essa é a condição de segurança. Essa tensão de projeto vai ser, então, uma força sobre uma área, né? Sempre é assim, a tensão é sempre força sobre a área. Aqui, no caso, é a resistência do projeto sobre a área líquida, que é o AN. E isso tem que ser menor do que a resistência à tração do projeto. Como que é feito isso? Aqui ele te deu aqui algumas... ele deu algumas relações, né? Então, você tem uma resistência à compressão paralela característica relacionada a uma resistência à tração paralela característica, que é igual a... Então, isso dividido por isso tem que dar 0,77. Ou seja, se eu quero encontrar a força de compressão paralela característica, eu vou pegar 0,77 e multiplicar pela força de tração, pela resistência à tração paralela característica. Então, eu mando esse F para lá, multiplicando, então eu tenho uma relação. E aqui embaixo é a flexão, né? Característica, relacionado também à tração paralela característica, que é praticamente igual, que o fator é 1. Muito bem. A segurança das peças estruturais de madeira, isso aqui está na norma, tá? A norma NBR 7190 de 1997. A segurança das peças estruturais de madeira em relação aos estados limites último, ELO, né, que é chamado normalmente ELO, estado limite último, não deve depender diretamente da resistência à tração normal às fibras do material. Resistência de tração normal. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que você não pode usar a normal, que é uma força, né, uma tração que não é a tração paralela. Então, quando você tem a tração paralela, é 0 grau. Quando você tem a tração normal, é 90 graus. E é o que eu acabei de falar. Se você faz uma tração em cima do material, que é, por exemplo, aqui eu tenho, faz de conta que eu tenho duas fibras aqui, ó. Tá aqui, ó. Tenho duas fibras. Eu começo a puxar nesse sentido, querendo esticar, isso é uma coisa. Agora, essa mesma coisa, se eu quiser fazer isso, ó, é como se eu estivesse fazendo um esforço de separação. Vai ser praticamente sem sentido, né? Ou sem, não vai ter força ali, né? Exagerando o que a gente está dizendo, né? Porque comparado com paralelo, né? Se for uma tração paralela, ela é muito maior do que uma tração normal, né? Que é o que ele está querendo dizer aqui, porque ele já imaginou essa situação. Agora, se você tiver uma força que seja inclinada, vamos supor, resistência às tensões normais inclinadas em relação às fibras. Então, digamos que você não tem ela paralela, mas você tem inclinada. Essa resistência inclinada vai ter que considerar a 0 e a 90 graus. E aí você vai fazer esse cálculo aqui, ó. A força com seno quadrado de alfa mais a força 90 cosseno ao quadrado de alfa. Okay? Você vai ter que fazer uma relação para encontrar qual é essa resistência inclinada aqui. Ok? Isso está na NBR. Ele diz também na NBR 7190 que se o alfa for menor ou igual a 6 graus, aí você ignora a inclinação. Bom, aí nós temos aqui uma explicação da área líquida. Lembra que a área líquida entra aqui, ó? A área líquida,
Então, vai ter essa questão aqui, ó. Então, vamos supor que você tenha um furo, que seja o furo dos parafusos que você vai colocar para fazer as ligações. Então, como é que isso acontece? Você vai ter que calcular que a área líquida é essa área achurada aqui. Ou seja, você vai ter essa área aqui, que é a área retangular aqui da seção. É como se eu fizesse um corte aqui, né? Deixa eu fazer um corte aqui para exemplificar para nós. Quer ver? Ó? Eu não tenho como jogar, eu vou jogar uma seta, tá? Vou jogar uma seta aqui, ó. É como se eu cortasse aqui, ó. Estivesse cortando aqui, ó. Ó, cortei aqui, ó. Cortei aqui, ó. Então, essa é a minha seção de corte aqui, ó. Tá passando por aqui, ó. Tá passando por aqui o meu corte, ó. Por aqui, ó. Tá passando por aqui o meu corte. Aqui, ó, tá vendo? Esse vermelho aqui. Então, cortando para cá, eu tô vendo essa seção aqui, ó. Então, você tem que essa seção aqui, ó, essa parte achurada seria a minha área líquida. Como que é ela? Ela é a área desse retângulo aqui, essa área grande aqui, menos esse D, que é um D', vezes B, que é a nossa largura aqui. Então, você vai ter que calcular na área líquida a área do retângulo menos a área do transversal ali. E aqui, turma, tem um detalhe, não interessa se o furo ali é redondo. Quando você for calcular a área, você vai calcular a área plana. Então, você vai tirar um retângulo ali também, que é um retângulo B, esse comprimento aqui, ó, B, vezes D' aqui, ó. É um retângulo, esse retângulo marrom, tirado desse retângulo achurado aqui completo aqui, ó. É isso que é a nossa área. Então, aqui você vai observar duas coisas, tá? Porque ele está te dando um toque de duas coisas aqui dentro desse esquema. Se você tiver uma ligação onde você tem esse cenário 1 e esse cenário 2, cenário 1, cenário 2, o que você observa no cenário? São 4 furos. São 4 furos. Esses furos aqui estão alinhados, está alinhado tanto na horizontal quanto na vertical, está alinhado aqui na vertical. E aqui você tem 4 furos também, só que eles não estão alinhados. Bom, o que acontece na prática? Na prática, esse caso aqui, se você fizer um seccionamento aqui, é onde está passando o corte BB. Você vai ver duas áreas aqui, ó. Duas áreas, dois furos. Então, você tem o D'1 e o D'2. Quando você for calcular a área líquida, você vai ter que tirar os dois daí. Enquanto que aqui, ó, como você tem os furos deslocados, você não tem a área total menos a área de um furo. Você tem a área de um furo só. Você não tem a área de dois furos, melhor dizendo. Ok? Então, você tem a área de um furo só. Você não tem que subtrair dois furos. Entendeu? O raciocínio aí, quando você faz esses cálculos de esforços na madeira, é um raciocínio bem interessante, né? Se você tiver dois furos alinhados, vai perder duas vezes a área desses furos. Se você não tiver eles alinhados, apesar da mesma quantidade, você vai perder só uma área aqui. Você só vai perder um furo. Você vai ter que subtrair esse um furo e a área líquida fica menor um furo, enquanto que aqui fica menor dois furos. Você vai ter duas áreas de furos. Muito bem. Então, a NBR 7190 permite desprezar os furos em peças desde que não ultrapasse 10% da área da seção bruta. Nas peças principais isoladas, como vigas e barras longitudinais de treliças, a área mínima das seções transversais será de 50 centímetros quadrados e a espessura mínima de 5 centímetros. Nas peças secundárias, esses limites se reduzem, respectivamente, de 18 centímetros quadrados e 2,5. Nas peças principais múltiplas, as áreas mínimas de seção transversal de cada elemento componente será de 35 centímetros quadrados e a espessura mínima de 2,5 centímetros. Nas peças secundárias múltiplas, esses limites se reduzem, respectivamente, a 18 e a 1,8. Isso é a NBR quem cita. Bom, e aí a gente vem para o caso das vigas aqui, né? No caso das vigas, você tem um critério de cálculo, limitação de tensão. A tensão de projeto tem que ser menor ou igual à resistência de projeto. E o limite, usando aqui no caso o limite de deformação, você tem que a deformação tem que ser menor que a deformação limite. Então, você tem aqui o caso das vigas, né? Então, você tem o vão teórico, os tramos, né? Aqui os tamanhos aqui,
E aí a gente começa todo um equacionamento aqui também, ó. Beleza? Bom, aqui nós vamos passar direto. Isso aqui voltou em algumas aulas atrás, né, onde a gente tinha justamente esse cálculo aí, limite de deformação. Eu não sei se você se lembra, que essa fórmula aqui já é conhecida, né? Quando você tem uma deformação lenta devido à fluência, né? Então a gente tinha lá uma situação em que a madeira ela ocorre dentro das características dela, que ela continua se deformando lentamente, ela vai se deformando bem lentamente. E é calculado através dessa fórmula aqui, ó. O delta T vai ser igual a esse delta EL, que é igual a 1, mais o φ, que é essa deformação lenta aqui, ó. E aí você tem as situações, né? Bom, e aí a gente vai fazer o seguinte, vamos parar aqui no contraventamento e nós vamos fazer alguns exercícios que eu acho que fica mais interessante aqui para a gente, né? Ó, deixa eu baixar isso aqui. Aqui a gente está no... Eu mandei para vocês 2 arquivos, né? Eu mandei um arquivo que é um PowerPoint e mandei um arquivo que é um PDF, que eu acabei de ler aí com vocês. Então, os exercícios aqui, ó, vão usar estas fórmulas aqui, ó. Então, aquela fórmula que eu mostrei primeiro, falando da teoria. Depois, nós temos a relação, lembra que eu mostrei a relação? Aí nós temos que a resistência de projeto é igual ao K-mod, que multiplica a resistência característica dividida pelo gama W, que acabamos de falar também. E aí alguns valores de K-mod, os valores do estado limite último, e aqui algumas relações. Isso aqui usa bastante, turma. Então, isso aqui é o formulário, né? O formulário que normalmente a gente utiliza para fazer os cálculos aí. Bom, aqui vocês já tinham uma ideia, porque quando a gente tem as combinações, a gente tem as ações permanentes, as ações variáveis e as permanentes indiretas, as ações variáveis. Aqui, deformações excessivas. Então, se a gente tem estado limite de deformação excessiva, quais são as variáveis que a gente usa? Coeficiente de fluência e classe de umidade, ó, classe de umidade. E aqui as fórmulas quando a gente tem combinação. Combinação última normal especial, última normal excepcional e serviço de longa duração. Muito bem. E mais algumas para a gente poder fazer os cálculos que a gente tem que realizar. Muito bem. Então, o que acontece agora aqui? Nós temos esse exercício aí. Ó. Esse exercício aí, ele é um exercício onde está dizendo o seguinte, né? Um lote de 12 corpos de prova de pinho do Paraná, cerrado, em um grau de umidade médio de 16%, foi ensaiado a compressão paralela às fibras para a caracterização simplificada de suas propriedades mecânicas, considerando o grau de umidade do ambiente onde a madeira será utilizada igual a 82%, a classe de carregamento média duração, e a madeira a ser utilizada, sendo de segunda categoria, determine as resistências de cálculo à compressão paralela, tração paralela e cisalhamento, a partir dos dados experimentais abaixo. Muito bem. Então, você tem algumas coisas sendo dadas aqui nesse problema e você tem esses valores aí, ó, esses valores aí. Então, o que acontece? A gente mostrou as fórmulas, essas fórmulas você acompanha, você coloca a parte, eu coloco a parte também. Eu não vou ficar voltando para mostrar, eu vou fazer direto aqui. E esse problema tem alguns passos, né? Então, o primeiro passo, talvez, aqui, que seja importante, é a gente calcular essa resistência característica. Então, você tem a... Agora, eu não sei se eu faço um F minúsculo. Que seria essa que eu estou fazendo, a gente vai pegar e agrupar aqui, vai fazer um arranjo, melhor dizendo, do menor para o maior. Do menor valor para o maior, para ficar mais fácil. Então, ó, o menor valor. 36.8,36.9, depois em 38.2, depois 38.6, depois 39.1, depois 39.5, depois 40.3, depois 40.9, depois 41, depois 41.3, 41.6 e 42.2.
ficou bem em cima lá da coisa, eu não consigo fechar, porque o meu lápis vai até uma determinada direção, não consegue... Ah, mas aqui também eu estou morgando, né? Porque eu posso diminuir um pouquinho aqui assim. Eu não posso, não. Eu tenho que ir por aqui mesmo, não tem jeito. Muito bem. E aí, o primeiro passo, então, foi a gente fazer esse arranjo aí, né? Por quê? Porque agora a gente vai calcular o FCK. Para calcular esse FCK, a gente vai usar uma fórmula. Essa fórmula, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para mostrar para você. Ó, essa fórmula aqui, ó. FK é igual a 2, que multiplica F1, F2, F3, Fn2 menos 1. Fn dividido por 2 menos 1, menos Fn sobre 2, N sobre 2 menos 1, vezes 1,1. Então, aqui, ó, nesse caso que nós vamos calcular, você tem na fórmula, a fórmula já tem o 2, que multiplica. Aí eu vou fazer uma fração aqui, ó. Na realidade, quantos valores eu vou pegar? Eu vou pegar 5 valores, porque você lembra que lá está n sobre 2. Quanto que é o n? Aqui a gente tem 12. Está mostrando aqui na tela. Eu tenho 12 valores aqui, ó. Tenho 12 valores aqui, ó. Do 1 até o 12. 12 valores. N, que é 12 sobre 2, é igual a 6. Menos 1. 5. Então, eu vou pegar 5 valores. E eu vou pegar os valores que são os menores. Por isso que eu alinhei tudo. Então, os valores menores são 36,8 mais 36,9 mais 38,2 mais 38,6 mais 39,1. É um cálculo de média, né, turma? Ó, dividido por 5. Não sei se você se lembra, mas era dividido por... Vou colocar aqui no cantinho, ó. Era dividido por n sobre 2 menos 1. Era o que estava no denominador, esse valor aqui, ó. N sobre 2, 12 sobre 2 dá 6, menos 1 dá 5. E você pega 5 números também. Menos a resistência N sobre 2 menos 1. A resistência, lembra que era lá em cima estava menos F N sobre 2 menos 1. Isso aqui, acho que não tinha esse menos 1 aqui, ó. Não tem esse menos 1 aqui, tá, turma? É a resistência N sobre 2. É a sexta aqui, ó, no caso. Então, menos 39,5. Fecha isso, multiplica tudo por 1,1. Isso aqui, quando você fizer essa conta, você vai ter que isso aqui vai ser igual a 39,97 MPa. Beleza? Muito bem. 39,97 MPa. Esse valor aí, ele tem alguns critérios a serem seguidos, né? Um deles é que essa força ela seja menor do que a média, né? A força característica média. E essa força característica média, vamos colocar aqui, ó. Então, essa força aqui, ó, essa FCK maior que FCM. Então, tá certo, né? Porque 39,97 é maior que 39,7. Beleza? Maior que 39,7. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa calcular aqui é essa padronização, né? Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma etapa aqui, ó. Vamos fazer uma segunda etapa. Então, você tem que o FCK a 12%. Lembra que tem que calcular 12%? Vai ser igual ao FCK, que multiplica 1 mais 3, U mais, U menos 12, dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 39,97, acabamos de calcular, que multiplica 1 mais 3,
Esse U aqui, ó, é a umidade que foi dada aqui em cima, ó, de 16%. 16 menos 12 sobre 100. No final das contas, isso aqui é igual a 44,77 MPa. 49,77 MPa. Muito bem. E a outra coisa que a gente precisa calcular é o cisalhamento, né? Então, F, lembra de cisalhamento? Representado por V. Característico a 12% vai ser igual ao FCK a 12% e multiplica 0,15. Então, você vai ter 6,71 MPa. Então, a gente tem aqui, ó, essas forças aqui, todas calculadas aí. Muito bem. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Está faltando uma coisa assim. Esqueci de fazer aqui, ó. Vamos fazer mais aqui embaixo. Vamos ver se dá para fazer aqui embaixo. Eu calculei o FCK, que é 44. Calculei o F. Tem uma força, uma resistência à tração, FTK. Resistência à tração característica a 12% de umidade, que é padrão. Então, ela vai ser o FCK a 12%, dividido por 0, que deu uma zebra aqui, quer ver? Colocar mais um aqui. Deixa eu ver, eu estou aqui, certo? Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir aqui. Deixa eu sair dessa tela. Eu vou repetir aqui alguns dados. Então, eu tenho aqui, ó, que eu já tinha calculado. O FCK. A gente já tinha calculado esse valor. Eu só vou colocar aqui, ó, 39,97 MPa. Então, esse valor aqui é importante. Você vê que está entrando em todas as nossas fórmulas aí, né? Bom, agora eu vou aumentar e ele vai fazer ficar vermelho a nossa caneta aqui. Eu não sei porquê, mas a nossa caneta fica vermelha. Então, o que eu falei que eu não tinha calculado era FTK a 12%, que vai ser igual ao FCK dividido por 0,77. Então, o FCK é esse valor que nós calculamos aí, tá? 39,97 dividido por 0,77, que é igual a 58,14 MPa. Apenas repetindo aqui, a força de compressão característica a 12%, a gente calculou e deu 6,71 MPa. Porque a gente já tinha calculado. Muito bem. Aí, o que mais que a gente precisa? A gente tem que calcular o FCD, que é o cálculo de compressão, né, a resistência à compressão do projeto, cisalhamento e tração. Para calcular isso, eu preciso calcular quem é o CAMOD, né? Então, você tem que o CAMOD é igual a CAMOD 1 vezes o CAMOD 2 vezes o CAMOD
3. E isso tudo a gente vê em tabela, né? Bom, vamos lá na tabela. Deixa eu ver se eu tenho a tabela aqui que eu usei. Eu tenho aqui. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó, só para a gente... a gente está usando a madeira, grau de umidade médio, compressão paralela, característica, utilizada madeira de segunda categoria e um carregamento de média duração. Deixa eu sair da frente, ó. Média duração, está aqui, ó. Carregamento de média duração. Então, vamos lá no CAMOD, só para você ver, ó. CAMOD 1. Então, você tem aqui tipo de madeira, madeira serrada e média duração, ó, 0,8. Então, o CAMOD 1, deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. CAMOD 1, no caso aqui, 0,8. Bom, o CAMOD 2. CAMOD 2, você tem a classe de umidade, que ele está falando lá, que a classe de umidade é... Deixa eu ver aqui. Acho que é classe... Esse tipo aqui, né? 3, 4, né? 0,8 também. E, por final, o CAMOD 2, você tem que é uma madeira serrada. Eu não lembro lá se é dicotiledônia de segunda categoria ou é conífera de segunda categoria. De qualquer forma, a gente vai voltar lá. Então, a gente sabe que, no caso aqui da madeira serrada, tem dicotiledônia e conífera. A primeira categoria, o fator é 1. Para o resto é 0,8. Então, tá fácil de lembrar, né? Tá facinho de lembrar aqui, ó. Então, a gente tem, ó, a madeira utilizada sendo a madeira de segunda categoria. E aqui, deixa eu ver aqui, ó. Média duração. Média duração. Grau de umidade ambiente de 82%. Grau de umidade médio. Vamos pegar a segunda categoria, que dava 0,8. Então, aqui, ó, você vai ter... Opa, não é essa caneta. Você vai ter aqui 0,8, que multiplica 0,8, que multiplica 0,8. Que vai ser 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 vai dar... Deixa eu ver se eu tenho essa conta aqui já feita. Vai dar 0,512. Beleza? Bom, muito bem. Então, aí você vai calcular a força de compressão do projeto, que é igual ao CAMOD, que multiplica FCK a 12% de umidade, dividido pelo gama WC, que é igual. Então, você tem, acabou de calcular o CAMOD, 0,512, que multiplica o FCK de compressão, 44,77, e o gama WC é 1. Mas que coisa, né, meu? Vamos lá. 1,4. Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter 16,37 MPa. Então, isso é a compressão, a resistência à compressão de projeto. Então, vamos lá. FTD, que agora é a tração. Vai ser o CAMOD, que multiplica FCK a 12%, gama T.
Então, isso vai ser 0,512, 44 não, 58, caramba. 58,14 dividido por 1,8. Isso aqui vai ser 16,54 MPa. E aqui, o cisalhamento, né? Que vai ser Kmod, que multiplica o FVK a 12% de umidade, dividido por gama WV, que é igual a 0,512, que multiplica. Lembra que o dele era 6,71, né? Dividido por 1,8, que é igual a 1,91 MPa. Beleza. Então, aí foi calculado tudo, né? Então, você vai fazer o dimensionamento e você vai verificar, né? No caso, você vai tentar observar bastante esse valor aqui, que é o valor menor, né? E não adianta você fazer o cálculo e se basear em outros valores, sendo que você pode esbarrar nesse valor aqui, né? Ó, esse cisalhamento, né? Ok? Então, verifique direitinho aí, quando você estiver calculando, usando estrutura de madeira, o menor valor, né? Porque a resistência tem que trazer segurança, né? Você tem que implementar segurança dentro do seu projeto. Segundo exercício, é um exercício daqueles lá para a gente calcular o parafuso, área de parafuso, alguma coisa assim, área líquida, né? Então, está dizendo assim, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É mais fácil de ler aqui do que eu fazia aí, né? Então, está escrito assim, ó, o pendural de pinho brasileiro, que tem aquela resistência à tração ali, ó, a 12%, igual a 93,1 MPa, de segunda categoria, usando um ambiente de classe 3 de umidade, está ligado por parafuso de diâmetro de 25, folga de 2 milímetros. As duas talas laterais metálicas. O pendural está sujeito a seguintes esforços de tração oriundos de ações de construção, cargas de média duração. Então, você tem essa ação aqui, ó, que é ação da gravidade, né? 15 kN, e uma carga variável de 10 kN. Ok? Então, é basicamente isso aqui. Verificar a segurança do pendural em tração paralela às fibras. Muito bem. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte, né? Ó. Você tem que calcular primeiro você vai ter que calcular primeiro a situação de segurança aqui. Primeira situação de segurança, né? Você tem que o ND sobre a área líquida tem que ser menor e igual, olha porque aqui ficou pequenininho, a F de tração do projeto. Essa força aqui, ó, dividida por área, ela também vai dar uma tensão, né? Ela vai dar uma tensão. Isso aqui já é, por natureza, a resistência é uma tensão, né? Muito bem. Então, a gente tem que calcular essa ND aí, né? Uma vez que a condição de projeto, de segurança do projeto é isso, a gente tem que calcular essa ND aqui. Essa ND é uma combinação. É uma combinação da carga permanente, e aí você tem que olhar lá naquelas tabelas para ver que valor dá, multiplicando aquela NG, mais a tabela de variável, multiplicando esse 10N. Então, vamos lá, quer ver? Ó? São essas tabelas aqui, né? Ó.
Então, a gente vai pegar a tabela permanente aqui, vai pegar essa normal aqui, ó. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Que vai dar o mais desfavorável, o gama G de 1,3. E no caso da carga variável, a gente vai pegar aqui essa aqui, ó. Foi essa que eu usei. Especial ou de construção, da 1,2. Então, aqui a gente vai pegar a normal, 1,3. A gente pode pegar essa aqui, ó, também, ó. Especial de construção, que é 1,3. Você olha para essa e para essa, né? Você tem 1,2 e 1,3. Você usa a maior aqui, que é 1,3. E aqui 1,2, ó. Beleza? Então, voltando lá. Voltando lá, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai ter 1,3 vezes 15, que é aquela força que está ali em cima, mais 1,2 vezes 10. Então, essa ND aqui vai dar 31,5 kN. Beleza. Então, você não pode comparar o kN porque o kN é força e o FTD é tensão. Então, a gente tem que calcular essa área, né? No caso, essa força de tração de projeto, ela tem uma comparação, que é 0,77 vezes FT média a 12%, né? Que foi dada lá em cima ali, ó. Então, a gente tem que o FTD vai ser igual a 0,77, que multiplica aqui não é tão simples assim, quer ver? Ó? O problema é que eu não consigo, né, apagar isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, turma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Inserir um retângulo aqui. Eu não consigo apagar, né? Então, deixa eu só inserir um retângulo branco para eu continuar fazendo aqui o cálculo. Muito bem, eu esqueci que tem um detalhezinho aqui nessa FTD, FTM aqui, né? Então, vamos lá. Então, agora a gente volta aqui. Eu desligo isso aqui. Muito bem, então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, a relação disso está certa, né? Só que para fazer esse cálculo, eu tenho que fazer uma coisinha a mais aqui. Zero 77. Eu acabei errando de novo. F. TM, eu vou só inverter. 12%. Dividido por 1,8. Era para esse CAMOD estar aqui na frente, tá? Vezes o CAMOD. Então, FTD vai ser igual. O CAMOD, você se lembra que o CAMOD, acabamos de fazer igual ao CAMOD 1 vezes o 2 vezes o 3, correto? A gente acabou de fazer lá, né, o CAMOD. E a gente vai adotar os mesmos valores lá, tá? Porque eu já olhei a tabela e dá os mesmos valores, 0,8, 0,8, 0,8. Então, a gente vai ter 0,512 que multiplica 0,77 que multiplica 93,1 dividido por 1,8. 93 é esse valor aqui em cima, tá, turma? Ó, FTM 12%, 93,1. Ele deu esse valor para você. Bom, fazendo essa conta aí, a gente tem igual 18, não deu.
Olha, também não dá. FTD igual a 18,5 MPa. Então, o nosso FTD deu 18,5 MPa. Ora, aí você tem que comparar com esse cara aqui, né? O ND sobre AN, você vai ter que comparar com FTD, que é a resistência de tração do projeto, que é 18,5. Então, vamos para a próxima página aqui, ó. Então, você tem que o FTD é igual a 18,5 MPa. Mas falta calcular ainda quanto que é o ND, né? Então, o ND sobre AN vai ser igual. Bom, vamos calcular o AN primeiro, tá? O AN é igual a área menos a área do furo. A área geral menos a área do furo. A área geral vai ser igual a 200 milímetros vezes 38, que é igual a 7.600 milímetros quadrados. Isso é a área geral. A área do furo é igual a 2 vezes, são 2 furos, que multiplica 38 vezes 27. Isso vai dar 2.052 milímetros quadrados. Então, a N vai ser igual a 7.600 menos 2.052, que é 5.548 milímetros quadrados. Ora, agora você tem que o ND, então vai ser 31,5 vezes 10 a terceira, dividido por 5.548, que vai dar 5,67 MPa. Bom, eu só vou mostrar uma coisa aqui, que é o seguinte. Nesse cálculo aqui, você vê aqui, ó, que essa medida é 20, ó, essa medida é 20 centímetros, e essa medida é 3,8 centímetros, ou seja, 38 milímetros e 200 milímetros, 38 por 200. Por sua vez, o furo, ele fala aqui em cima, ó, o diâmetro do parafuso é de 25 com folga de 2, então 25 mais 2 vai dar 27. Por isso que aqui, ó, foi 38, ó. 38 aqui, ó, a distância é 38 milímetros vezes 27. Então, essa medida B é essa medida B aqui, ó. Essa distância aqui, ó. 38 milímetros por 27, que é o diâmetro desse retângulo aqui, ó. Esse D' aqui, ó, é 27. 1 milímetro de folga de cada lado. Então, tá aqui, ó. Beleza? Por isso que deu isso. Bom, e o que está faltando agora? Agora você compara, né? Porque agora você tem duas questões aqui. Então, você tem que 5,67 é menor do que 18,5 MPa. Então, aqui você tem MPa e aqui você tem MPa também. Você vai comparar coisas que são iguais, né? Beleza? Então, é isso aí. E assim fica ok. Beleza? Se aquele valor é menor, o que é isso aqui? É a carga de projeto sobre área. Então, você vai ter a tensão do projeto, que ela tem que ser menor aqui, ó. Essa é a segurança do projeto. Se ela for menor, beleza. Se ela fosse até igual. Então, você tem que a tração do projeto é 18,5. Essa carga é muito menor do que 18,5. Muito bem. Muito bem. Aí a gente tem um outro problema, que é esse problema aqui, ó. Ele dá um repeteco aí para você. Deixa eu ver a oração. Esse problema ele te dá um repeteco de como que a gente resolve essas questões referentes a esse tipo de área, né? Então você tem nesse problema está dizendo assim, uma ligação tracionada em louro preto
será efetuada com 8 parafusos. Dimensione a largura L da peça central, considerando o uso de 2 cenários de distribuição dos parafusos a seguir. Então, você tem justamente um cenário que é esse aqui, que são 8 parafusos, só que todos eles estão em seções diferentes, e você tem essa distribuição assim, ó, com 8 parafusos, sendo um parzinho em cada seção. Então, você tem uma situação que é bem interessante, né? Por quê? Porque você tem a questão... deixa eu ver se eu estou vendo certo aqui. Peraí. Se eu estou com o problema certo. Beleza, é isso aí. É esse problema mesmo. Muito bem. Bom, então, você tem aqui os dados do problema, né? Classe de umidade 2, madeira de segunda categoria, FCM a 12%, 56,2. Ele é um problema igual, ou muito próximo, muito semelhante a esse que a gente acabou de mencionar, né? A gente acabou de fazer aí. Então, esse problema aí, ele vai considerar o seguinte, né? O primeiro passo aqui nosso é o seguinte. Vou colocar aqui assim, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Primeiro, a gente vai pegar o FCK, igual a 0,77, que multiplica esse FCM aí, ó. Então, isso aqui, a gente vai ter 0,77, que multiplica 56,5. Isso aqui vai dar 39,55 MPa. Esse é o nosso primeiro cálculo. O nosso segundo cálculo vai ser estimar o FTK. O FTK vai ser o FCK dividido por 0,77, que vai dar o FCK. A gente acabou de calcular, é 39,55. Quando você divide o número por um número menor que 1, ele aumenta. Então, ele vai para 51,36 MPa. Esse é o segundo. O nosso terceiro cálculo é o FTD. O FTD vai ser igual ao Kmod, que multiplica o FTK dividido pelo gama WT, que é igual. Bom, vamos lá. Primeiro a gente calcula esse cara aqui. O Kmod. Kmod, eu já tinha dado uma olhada lá, tá? A gente pode, pegando as tabelas, você vai pegar esses dados que estão aqui, ó. Esses dados todos que estão aqui, ó. Madeira serrada, carregamento de longa duração, classe de umidade 2, madeira de segunda categoria, cruzando essas informações que você precisa para o Kmod 1, Kmod 2, Kmod 3, então você vai ter que o primeiro Kmod 1 vai dar 0,7 vezes 1 vezes 0,8, que é igual a 0,56. Então, esse é o nosso Kmod. O FTK, você já calculou aqui, tá? Ó, ele está aqui, ó. E falta o gama T. O gama T, nesse caso aí, é o de tração, ó. Vamos voltar aqui, ó, para você enxergar isso aqui, ó. Gama T, ó, 1,8. Então, a gente tem já tudo que a gente precisa aqui. Então, a gente tem que o FTD é igual a 0,56, que multiplica 51,36 dividido por 1,8. Que vai dar... Isso aqui vai dar 15,90. Vamos de novo.
FTD vai dar 15,97 MPa. Esse valor aí. Beleza? Então, isso é o quê? A resistência à tração do projeto. Toda vez que tiver dessa forma aí, você tem resistência à tração do projeto. Muito bem. Então, vamos para outra página aqui. Ó. Só vou repetir o valor que a gente calculou, que é esse valor FTD igual a 15,97 MPa. Acabamos de calcular isso aí. Bom, então você já tinha calculado no exercício passado o ND sobre o AN. E isso aqui tem que ser pelo menos igual ao FTD. Muito bem. Então, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter que o AN é a área geral menos a área dos furos. Área geral menos a área dos furos. Quando você vai fazer o cálculo, você tem a seguinte situação. Aqui, você tem uma situação. Então, você tem aqui um furo. O caspitereta, viu? Aqui você tem uma situação. E aí, essa aqui, ó, é a área que a gente está querendo calcular, ó. Menos 2 furos. Uma situação. E a outra situação é quando eu tenho... Aqui eu estou mostrando 2 parafusos, que é mais característica. E a outra situação é quando tem um parafuso. Então, vamos lá. Para um parafuso, e, no caso, 2 parafusos. Então, para um parafuso, aqui, ó, essa distância aqui, ó, é 115. E essa distância aqui, ó, a gente quer calcular. Essa distância aqui, ele chamou de L. Então, no caso de um parafuso, a gente vai ter 115, que multiplica L, menos, no caso aqui, deixa eu voltar lá. Vou voltar lá porque vai ser o mesmo caso, tá? Ó. No caso aqui, ele está dizendo que o parafuso é de 19 milímetros, com folga de 1 milímetro. Então, vai ser 20 milímetros. Então, vai ser 20, como eu quero uma área, 20L. No caso de um parafuso, isso aqui é multiplicado por 1. Então, no caso de 2 parafusos, a gente vai ter 115L menos 2 parafusos que multiplica 20L. Ou seja, 115L menos 40L. Nesse caso aqui, 115L menos 20 vai dar 95L. Então, essa é a área quando tem um parafuso. E aqui, menos 40 vai dar 75L. Essa é a área, ok? Então, você tem a área líquida, que ela é representada por N1, e a área líquida 2. Muito bem, então a gente vai continuar aqui, ó. Então a gente tem, no caso, para um parafuso, que são 2 cenários que ele te pediu, né? 2 cenários, não sei se você se lembra disso, tá? Não sei se você se lembra disso. Bom, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o... Deixa eu pensar um pouco aqui, turma. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem que, no caso, a fórmula é essa aqui, ó, vai ser 55 vezes 10 a terceira, dividido por 95L, igual a 15,97, que é o FTD ali, ó. Aí esse cara passa multiplicando para lá,
que depois passa dividindo para cá. Então, você vai ter no final que o L vai ser igual a 36,25 milímetros. Então, isso é se eu tiver um parafuso. Se eu tiver 2 parafusos, é a mesma coisa, ó, 55 vezes 10 ao cubo. Isso aqui é para dar tudo milímetro, tá? Então, você tem dividido por 75L, que é igual a 15,97. Ora, deixa eu pegar uma calculadora aqui, só um segundinho só, turma. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, você tem, deixa eu ver aqui, 15,97 vezes 75. Vai dar 1.197,75. Vou anotar aqui, ó, 1.197,75. Eu passo essa incógnita aqui, ó, eu passo isso aqui multiplicando desse lado, certo? Então, esse número aqui vai multiplicar esse número aqui, que dá esses 1.000 e pouco aí. Bom, aí você tem aqui, ó, 55 vezes 10 ao cubo, vai dar 55.000. Dividido por 1.197,75. Acabei de fazer a conta. Vai ser igual a L. Muito bem, então vou fazer essa conta. 55.000 dividido por 1.197,75. Vai dar 45,92. Muito bem, então aqui dá para a gente arredondar, ó, se a gente fosse fazer, vamos fazer um arredondamento aqui, ó. Aqui a gente pode arredondar para 16, e aqui a gente pode arredondar para 46. Ah, fiz besteira, desculpa, vamos de novo. Aqui eu posso arredondar para 46, e essa medida de L aqui, ó, a gente pode arredondar para 36, digamos que seja 36. Ou seja, se você usar 2 parafusos, você tem que usar uma madeira com L maior, ela mais larga um pouco. Ok? 10 milímetros mais larga. Aqui está tudo em milímetro. Beleza? Muito bem. Aí, a gente tem mais exercício. Deixa eu ver aqui. Bom, tudo bem. A gente tem mais exercícios. São 7 exercícios. Não vamos fazer todos os exercícios. É que eu coloquei a mais aí para a gente poder se inspirar, né, para a gente poder fazer de acordo com o avanço nosso. Nós vamos parar o assunto aqui, mas eu quero discutir uma outra coisa com vocês, que é a seguinte. Essa aqui é de 10.5, 10.5 km. Ctrl C, Ctrl V. 10.5 km. E por último, Ctrl V. Tem uma aqui em cima de 9,6 km. Tá vendo? Isso aí. Então, essa é a nossa treliça aí, ó. Essa daí. Essa bonitona aí, ó. Então, ela é um telhado, né? Isso aí é um cálculo do Beer, né? Do Beer-Johnson, cálculo de estática, e mostra para a gente uma treliça. Então, era só para a gente rever esse assunto, porque parece que tem 2 cálculos, ou um cálculo de treliça ali para você, né? Bom, quando a gente está fazendo esses cálculos de treliça, uma das coisas importantes aqui é estabelecer que você tem uma direção X e uma direção Y. Então, aqui no nosso caso vai ser o nosso Y, e esse aqui vai ser o nosso X. Aqui, no caso, faltou uma coisinha aqui, ó. Faltou eu dizer aqui. E aqui, verdadeira porcaria, rapaz. E aqui faltou dizer o seguinte, aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui, ó, que é fixo aqui, ó. E eu tenho desse lado aqui, ó, um ponto que é móvel. Tem rolete aqui, ó.
Beleza? E aí você já sabe, né? Você tem um nó aqui, tem um nó aqui. Então, esses pontos aqui são nós. Você tem um nó aqui, tem um nó aqui, um aqui, um aqui, um nó aqui e um nó aqui. Beleza? Essas coisas aí, você tem nesses pontos aí. Aí você vai ter uma força aqui, ó, que nós vamos chamar de AX. Vou fazer antes de aumentar. Aqui você tem um AY. Aqui, desse lado, a gente tem um HY. Ficou feio pra caramba. Não tem essa horizontal, porque aqui é móvel, tá vendo? Quando aqui é rígido, ele tem as duas. Quando é móvel, não tem. E como se trata de uma treliça, nós não vamos considerar um momento aqui, porque não está engastado em si, né? Muito bem. Então, esse cálculo de treliça, ele é interessante porque ficou feio pra cacete aqui. Deixa eu passar um vermelho em cima aqui. Tá vendo? É isso aí, esse HY aí. Bom, então, você vai ter que fazer o cálculo dessa treliça. Vamos supor que você vai fazer o cálculo dessa treliça. Se você perceber, aqui, você já percebeu que você é sacudido, que aqui é 10 e 10, ó. É a mesma força. Aqui, ó, 5, 7, 5, 7, é a mesma força. Ela é simétrica, mesmo nas distâncias aqui, ó, ela também é simétrica, ó. Ó, simétrica aqui, ó. Simétrica aqui, ó. Então, a gente vai calcular o seguinte, ó, a gente vai fazer, primeiro passo, né, somatória das forças. Ela é 5,7 mais 10,5 mais 9,6 mais 10,5 mais 5,7, que é igual a 42 kN. Então, essa somatória de forças aqui, ó, todas elas nessa direção aqui para baixo, as setinhas azuis, elas dão, o somatório aí vai dar 42 kN. Ó, se essas forças elas são iguais, como a treliça é simétrica, né? Então você vai ter que o AY mais HY vai ser igual a 42. kN. Mas HY é igual a AY. Então, você vai ter 2AY igual a 42 kN. O AY igual a 42 por 2, que é igual a 21 kN, que é igual a HY também. Então, você tem que tanto o AY quanto o HY é igual a 21 kN. Essa é uma das coisas que você descobre aí ao analisar essa treliça. A gente trabalhando no método dos nós, né? Existe o método das seções, mas aqui é mais tranquilo trabalhar com o nó. Muito bem, então, esse é o primeiro passo aqui, né? Você tem uma força desse lado aqui, deixa eu ver se eu consigo ir lá, tá? Tem uma força aqui, ó, só tem esse pedacinho aqui para trabalhar, que é essa AX aqui, ó, tá vendo essa horizontalzinha ali? As somatórias das forças em X é igual a 0. Significa que o AX, como só tem ela ali, é 0. Beleza? O AX, como só tem ela ali, é 0. Não tem mais nada ali nesse negócio aí. Bom, depois que a gente calcula todas as forças externas, né? As forças externas, começa a calcular as forças internas. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou manter. Deixa eu pegar aqui, vou duplicar esses aqui. Só que aí a gente vai apagar esse negócio aqui. Muito bem. Bom, aí uma vez que a gente fez aqui
o cálculo das forças externas, está no slide exterior, que é o slide anterior, que é esse, a gente vem para as forças internas aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho uma força que eu vou chamar de FAC, e aqui, ó, eu tenho uma força que é uma FAB. Então, tem uma FAC e uma FAB, ok? Bom, como é que eu calculo isso? A gente vai usar uma coisa chamada lei dos senos. Beleza? Precisava voltar nisso. Deixa eu ver que horas são. Para a gente não passar muito do horário de vocês aí. Ih, falta 2 minutos. Falta 2 minutos. Vamos só relembrar isso aqui. Eu vou parar, mas a gente vai relembrar isso aqui. A lei do seno, ela diz o seguinte, tá? Ó, eu tenho um triângulo aqui, ó, que é esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, que vai do A até o C, essa altura aqui, ó, e mais essa que vai do A até o D ali, ó. Forma um triângulo aqui assim, né, ó. Triângulo aqui assim. Essa altura aqui, ó, eu não coloquei para vocês, mas essa altura é dada, tá? É 2,4. Essa altura daqui, 3,8 com 3,2 vai dar 7 milímetros. E eu tô calculando nesse primeiro triângulo aqui, ó. Então, esse primeiro triângulo é igual a esse aqui que eu acabei de desenhar, só que ele é menorzinho. Olha que bagunça do caramba, bicho. O triângulo, que é esse triângulo aqui, AC, BC, AB, ele é igual a esse AE, DE, AD. Então, você tem o A, o D e o E aqui, certo? O outro triângulo, ele é assim, ó. Ele é o C, o B e o A. Então, você tem que o C é 3,8. Então, a gente consegue fazer uma coisa aqui que é interessante, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente consegue calcular esse cara aqui, ó. Você tem 7 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado é igual a esse lado que eu vou chamar de x ao quadrado. Aí você tira a raiz. Então, você vai ter 49 mais... Isso aqui eu vou relembrar na próxima aula com vocês. 2,4 vezes 2,4 dá 5,76, mais 49, 54,76. Aí a gente tira a raiz. 54,76 vai dar... De novo. Ah, tá. Aqui não é mais, aqui é menos. Aqui não é mais, aqui é menos. Ó, 49 menos. Porque eu tenho cateto oposto com cateto adjacente aqui. Esses dois somados tem que dar esse. Mas é esse que eu quero achar. Ah, tá certo, é isso mesmo. Então vamos lá, 49. Deixa eu ver aqui de novo. 2,4 vezes 2,4 mais 49, 54,76. Então eu tenho raiz de 54,76, que é 7. Esse x aqui é igual a 7,4. E é esse valor. Muito bem. E aí a gente faz uma semelhança, né? Porque aqui, vamos supor que eu tenho um y. Faz de conta, só para a gente ter. Então, eu tenho que a semelhança vai dizer o seguinte, ó. 7, que é esse lado aqui, tá para esse lado aqui, ó. Porque é semelhante, ó. Esse lado aqui, ó, tá para esse lado aqui, grandão. Da mesma maneira que essa hipotenusa gigante aqui, 7,4, tá para essa menor, essa hipotenusa menor, que é o y aqui, ó. Então, eu acho que eu fiz errado aqui uma coisinha. Deixa eu voltar de novo isso aqui. Vamos fazer o raciocínio de novo, ó. A hipotenusa, que é 7,4, tá para x, que é a menor. Da mesma maneira que o 7 tá para 3,8. Então, você vai ter 7,4 vezes 3,8 dividido por 7 para achar esse y. Aqui é o y. Para achar esse y aqui.
Muito bem, vamos lá. 7,4 vezes 3,8 dividido por 7. Vai dar igual a 4. Então, esse lado aqui, ó, é igual a 4. Por que eu preciso saber isso? Porque é o seguinte, na hora de eu desenvolver agora, essa treliça aqui, na hora de eu desenvolver ela, eu vou ter o seguinte, F, eu vou parar já, tá, turma? FAB sobre, ó, o FAB sobre 4, que é o número que eu acabei de calcular, que é essa barra menor, vai ser igual a FAC, FAC, que é essa aqui, sobre essa aqui, que é 3,8. Vai ser igual a 21 menos 5,7 sobre 1,3. Beleza? Vamos lá. Então, no final das contas, você tem que... Aí você relaciona esse cara com isso. Primeiro você faz isso, depois você esquece esse cara aqui do meio e faz esse aqui, ó. Então, no final das contas, você tem que o FAB é igual a 47.175 kN. E o FAC é igual a 44,675 kN. Então, você acaba achando, né? Porque você pega esse cara, FAB dividido por 4, vai ser igual a isso, 21 menos 5,7, dividido por 1,3. 1,3. Ok? Que é a projeção dessas forças aqui, né? É isso que nós estamos falando, né? Bom, beleza, turma. Calculamos essa primeira parte aqui. Então, vocês viram o desenvolvimento aqui. Só recapitulando, nós temos um triângulo grande, que eu passei essas linhas azuis, e temos um triângulo pequeno, que são essas linhas verdes aqui, só para demarcar o limite dele, né? Bom, esse triângulo grande, nós usamos essa altura, eu não marquei uma cota aqui, mas essa altura é 2,4. Somo essas duas cotas, dá 7. 7 sobre 2,4 aqui, né? E falta esse lado. Então, você calcula o quadrado desse, mais o quadrado desse, tira a raiz e acha esse aqui. Achamos esse, que é 7,4. Tá aqui? Aí você faz uma semelhança de triângulos, porque o triângulo grande é semelhante ao triângulo pequeno. É como se fosse um espelho dele. Então, você tem o triângulo grande, onde você tem 7,4, 7 e 2,4. No triângulo pequeno, você tem o 3,8 de A para C. Então, 7, que é essa mesma barra grande sobre essa barra pequena, 7 sobre 3,8, é igual a essa hipotenusa, 7,4 sobre essa hipotenusa, que é y. Bom, aí a gente pega, faz as divisões e acha que esse valor é 4. Esse valor 4 vai ser usado aqui na lei dos senos, onde você pega um lado, então você está pegando esse lado FAB, essa força aqui, né? E ela está sobre essa hipotenusa, que é o valor 4 que nós calculamos. E o FAC está sobre esse cateto maior, que é o 3,8. E desse lado aqui, você vai ter uma semelhança aqui também, que é 21 menos 5,7 sobre 1,3. E aí você consegue encontrar esses valores aqui. Beleza. Aí, dando continuidade, eu sou obrigado a mostrar o que eu fiz, porque eu estava gravando e fazendo, só que ele não gravou a minha tela. Então, eu estou regravando isso, só que já está feito. Qual que é o próximo passo? O próximo passo seria calcular esse cara aqui. Aqui você está no ponto B. Então, você tem uma força de FBA, FBD e FBC. Então, uma força que está se distribuindo nesse nó aqui para cá e aqui para baixo. Beleza. FBA é igual a FBD, que é igual a 47,175 kN, que é o valor que nós calculamos aqui, ó. É só voltar lá atrás, ó. FAB, ó. FAB é a mesma que essa aqui, ó.
Nem sempre essa vai ser igual, mas nesse caso é. Então, você tem FBA igual a FBD, que é 47,175. E FBC é a mesma força de FCB, que foi calculado também, essa força aqui, que é 10,5. Bom, depois a gente vai para essa barra aqui embaixo, ó, no ponto C. No ponto C eu tenho um FCA, FCE, FCD e FCB. Então, você começa aqui, ó, FCB mais FCD. O FCD é uma força que eu conheço, só que ela está inclinada, então eu tenho que projetar ela aqui em cima, né? Para projetar ela, eu vou fazer, que é a força em Y, é essa força aqui. Para projetar ela, eu vou pegar FCB mais ela, né, que é FCD, que multiplica 2,4 sobre 4. Isso aqui seria, na verdade, um seno, né? O valor aqui, né? Vai dar um valor aqui. Então, você multiplica isso aqui igual a 0, então você descobre que FCD é igual a 17,5 kN. Esse FCB é 10,5. Bom, FCE menos FCA, que está do lado contrário, mais FCD, que é uma projeção da FCD que nós conhecemos. Então, FCE menos 17,5 mais 17,5 que multiplica essa projeção. Então, você tem que essa força é 30,625. E, por fim, nós temos aqui, nesse ponto E, as forças FEG, FEC e FED. Somatório de forças em Y igual a 0. A FED é a única força que está em Y aqui, então ela é igual a 0. Somatórios de forças em X é igual a 0, então eu tenho FCE e FGE. A soma disso vai ser igual a 0, então você tem que essa FCE é 30, logo essa força aqui passa para lá, ela é 30 também, 30,625. Então, com isso, a gente calculou essa treliça. Isso é para ter uma noção de como que a gente vai fazer nos próximos exercícios, se for necessário, como a gente vai calcular a treliça, ok? Eu agradeço a presença de todos até o momento e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.